Coragem, o Cão Covarde é um desenho muito conhecido por seus episódios bizarros, mas também por sua grande qualidade. E hoje iremos analisar o último episódio da série, que, como de costume, é cheio de metalinguagens e bizarrices. E eu não vou descrever muito sobre a série como um todo, porque já fiz isso em outros vídeos aqui do canal, que eu vou estar deixando no card e na descrição. E antes de irmos para a história e análise, gostaria de pedir para que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque com o canal crescendo eu consigo trazer vídeos com mais frequência e mais qualidade para vocês. E sem mais enrolação, vamos para a história de Perfeito agora! Antes de começar a narração, eu só queria avisar que talvez vaze um pouco do som do ventilador no áudio da narração, mesmo eu tentando fazer uma boa limpeza de áudio. Aqui onde eu moro estão tendo dias muito quentes e infelizmente eu não estou conseguindo aguentar o calor sem o uso do ventilador, mesmo no momento das gravações. E por causa tanto desse calor e do ventilador, a minha voz anda um pouco prejudicada, então caso vocês notem algumas falhas na voz ou cortes um pouco mais bruscos, é por causa disso também. Mas ainda assim, fiz o meu melhor para que o vídeo tenha a melhor qualidade possível, e eu espero muito que vocês gostem. Agora sim, vamos para a história. Tudo começa em lugar nenhum, com Coragem tentando trocar o pneu do caminhão, enquanto Eustácio lê o jornal. Coragem acaba derrubando o caminhão de Eustácio, e ele se irrita, dizendo que o cachorro está fazendo isso errado, assim como ele pintou o galinheiro errado também. Então, vemos um galinheiro todo colorido, com várias bolinhas pintadas nele. E isso deixaria a Yoi-Kusama orgulhosa dele. Seguindo a história, o Eustácio também aponta o péssimo trabalho do Coragem ao consertar o moinho. Então, o velho continua dizendo que o cão não faz nada direito, que ele deveria ir para a escola do fazer direito, para que alguém o torne perfeito. E aí já vemos o primeiro conflito que vai ser explorado por todo o episódio, e que nós vamos debater melhor lá na hora da análise. Voltando para a história, o Coragem demonstra um pouco de confusão, e os dois são interrompidos pela Muriel, falando que o Eustácio recebeu uma encomenda. O velho então abre a caixa e tira de lá uma corneta rachada. Ele começa a tocar, mas o som não sai da maneira correta. Percebendo o defeito, Eustácio decide consertá-la e dá o comando para que o Coragem coloque o óleo no aquecedor, dando ênfase que, dessa vez, ele deve fazer isso direito. Muriel percebe que o cachorro está assustado com a corneta e que algo está lhe incomodando. E então chama o Coragem para ajudá-la a fazer baklava na cozinha, já que é a primeira vez que ela estará cozinhando isso também. E de acordo com o site tudoreceitas.com, baklava faz parte da culinária do Oriente Médio e é uma sobremesa tipo um pastel, que é preparada com massa filo, ou filó, eu não sei como pronuncia, que é uma massa mais fina do que a massa folhada, e ela é recheada com nozes e regada com mel ou xarope. E voltando para a história, vemos a cozinha completamente suja e bagunçada. E tão sujos quanto a cozinha, estão Muriel e Coragem que preparam a massa. O Coragem prepara a massa, mas ela se desfaz no ar. Percebendo seu fracasso outra vez, ele acaba tomado pela tristeza. Muriel diz para ele não se preocupar e pede para que o cão quebre as nozes, enquanto ela prepara o peixe. Coragem tenta quebrar a noz, mas não tem sucesso. E após algumas tentativas, ele acaba destruindo a mesa da cozinha. Muriel diz que não tem problema, falando que a mesa já não estava boa de qualquer maneira, tentando ser positiva na situação, e pede para que o cão chame o Eustácio enquanto ela limpa a cozinha. Coragem desce da cadeira e segue até a porta, e quando ele vai abrir, ele se assusta ao ver uma mulher de cabelos grisalhos, com um longo vestido preto e uma régua na mão. Ela entra pela porta dizendo que o Coragem é uma desgraça. Muriel questiona ao Coragem o que houve e segue até onde o cão está. Então vemos que a porta continua fechada enquanto ele aponta assustado para ela.
onde a mulher de antes deveria estar. Muriel então abre a porta e não vê nada. E percebendo quão assustado o cão está, ela decide que ela mesma irá buscar o Eustácio enquanto ele limpa a cozinha. Então assim, ela sai do local. Assim que Coragem fica sozinho na cozinha, a voz da mulher volta, falando sobre a sua postura e o acertando com a régua. Ela começa a detalhar qual a postura correta que ela quer que o Coragem tenha. E, sem questionar, ele começa a seguir os seus comandos, mesmo apresentando um certo desconforto. Quando ela percebe que o cão não está conseguindo manter o andar que ela quer, ela põe diversos livros na cabeça de Coragem, fazendo com que ele tenha ainda mais dificuldade de andar, sendo notável seu sofrimento e esforço. Ela diz que se os livros ficarem no lugar, ele estará andando perfeitamente. Assim então, ele começa a subir a escada, e os livros vão caindo a cada degrau até sobrar apenas um. Quando Coragem chega no final da escada, a mulher o repreende, falando que ele não é nada perfeito. E ao ouvir isso, o Coragem faz uma expressão de tristeza, e seus olhos enchem de lágrimas. Então a história corta para outro cômodo, onde as lições de perfeição começam. Assim como numa sala de aula comum, Coragem está sentado em uma cadeira, enquanto a mulher, ao lado de um quadro, faz perguntas e explicações. Ela pergunta se o cão sabe falar corretamente, e ele responde que sim. Assim, ela comanda que o Coragem repita perfeitamente a frase "O rato roeu a roupa do rei de Roma". E quando ele não faz com perfeição, ela bate na mesa com a régua, assustando o cachorro e dizendo que quer ouvir sendo falado perfeitamente. E logo em seguida, comanda para que o cão repita a frase. Ele mostra um certo receio, mas tenta novamente, até que a mulher percebe que não há o que fazer. Então ela começa a falar que a pronúncia do cão é abominável e que seu andar é uma desgraça. E mais uma vez, Coragem demonstra tristeza, e quando tudo parecia perdido, ela questiona se existe algo que ele possa fazer perfeitamente. E ele parece se animar com isso. Ela então entrega cola e palitos para o Coragem e comanda que ele reconstrua a Torre Eiffel ali, e que, como esperado, ele não consegue. Ela pega Coragem pelo braço, o leva até a janela e pede para que ele observe o trabalho de outro pupilo dela. Um pupilo que seria perfeito. Assim, Coragem vê uma Torre Eiffel perfeita, montada do lado de fora da casa, o que o desanima ainda mais. E sentado nessa torre, vemos um rapaz rindo do Coragem, enquanto diz que é perfeito, uma maneira de mostrar o quanto ele é superior ao Coragem. A mulher então traz o Coragem de volta para perto da mesa, onde está aquela sua construção imperfeita da torre. E enquanto ela fala o quanto a torre do Coragem é imperfeita, ela destrói essa torre que o cão fez. Ela diz que eles terão muito trabalho no dia seguinte e comanda que ele vá dormir perfeitamente. E deitado na cama de Eustácio e Muriel, Coragem demonstra exaustão, com uma expressão de alguém que não está nada bem, e então acaba caindo num sono. Durante o sono, uma estranha imagem aparece. Um ser azulado, com movimentos estranhos, parecendo uma espécie de feto incompleto. Ele parece se movimentar de uma maneira que não faz sentido. Ele olha para nós, como se visse através da quarta parede, e com uma voz triste e carregada diz: "Você não é perfeito." Então, o Coragem acorda desesperado, ainda no meio da noite. E quando percebe que tudo está normal, ele dorme novamente. Durante a noite,
Coragem tem vários e vários pesadelos que reforçam a insegurança quanto à busca pela perfeição que está sendo imposta nele. Até que, após acordar gritando várias vezes, Eustácio o expulsa do quarto. O dia amanhece, o Coragem acorda exausto. E quando volta às aulas, a mulher já diz que ele está atrasado. Ela diz que hoje terá um teste final surpresa e que ela espera notas perfeitas. Caso contrário, todo lugar que o cachorro for, todos saberão que ele é imperfeito. Coragem então pede para ir ao banheiro e ela permite, dizendo que ele deve ir logo e que deveria aproveitar esse caminho para praticar a escovação perfeita de seus dentes. A história então muda para o banheiro, onde vemos Coragem escovando os dentes. E, enquanto olha para o espelho, Coragem escuta uma voz que diz: "A perfeição não existe. Você é bonito como é, Coragem. Com todas as suas imperfeições, você pode fazer tudo." Coragem olha na direção da voz e vê uma criatura nadando na banheira, aquele mesmo peixe que a Muriel foi preparar antes. E, olhando para esse peixe, ele mostra uma expressão de surpresa, e pela primeira vez, não vem acompanhada de tristeza. No corredor, vemos Muriel andando com uma bandeja cheia de blacavas. Quando Coragem sai do banheiro, Muriel oferece algumas para o Coragem, mas avisa que elas estão parecendo mais chicletes do que blacavas. Coragem sorri, vendo Muriel fazendo bolas de blacava e se divertindo com o erro da sua culinária imperfeita. E ao mesmo tempo, ele escuta o som da corneta quebrada do Eustácio, aquela mesma que chegou pelo correio no dia anterior. Coragem vê que Eustácio não conseguiu consertar a corneta, mas que continua se divertindo com ela, mesmo ela sendo imperfeita. Ele até diz que vai montar uma banda de cornetas quebradas, e o cão sorri enquanto observa. E assim, ele volta para a aula feliz. Então, a mulher diz que, para o teste final, o Coragem terá que desenhar um número 6 perfeito. Então ele pega o lápis e cria uma obra de arte. Quando ela questiona que não vê um 6 na folha, o Coragem dobra essa folha juntando alguns pedaços desse desenho e mostrando que, dessa maneira, ele se torna um 6. A mulher então surta gritando. Ela bate a régua na mesa, fazendo com que a régua chegue a quebrar. E ela continua gritando que isso não está perfeito. E enquanto ela chama o Coragem de podre e imperfeito, ela vai derretendo. Sua voz vai se distorcendo e ela vai se descabelando, até que finalmente ela some junto com seu quadro de lições perfeitas, fazendo com que o Coragem comece a rir muito feliz. E então a história corta para a sala de jantar. Lá, nós vemos a família jantando a blacava, com a Muriel se divertindo muito com as bolas de chiclete, o Eustácio feliz com sua corneta quebrada e o Coragem se sujando com a comida, vestindo um terno muito bonitinho. E é assim que acaba a história. Perfeito é o último episódio de Coragem, o Cão Covarde, e apesar de não ser um desenho que segue uma continuidade fixa, finalizou muito bem a série dentro do que ela se propõe desde o início. O Coragem sempre foi um personagem cheio de conflitos internos, principalmente quando se trata de lidar com seus medos, para poder ajudar a família e coisa e tal. Isso nós podemos ver em vários episódios da série. E na minha visão, esse episódio trata muito bem desses conflitos internos. E vamos falar um
pouco disso agora. Lembrando que o que eu vou falar a seguir é a minha interpretação do episódio com a minha opinião. Você é livre para discordar nos comentários e falar qual a sua interpretação. Perfeito é um episódio que trata sobre ansiedade, expectativa e pressão social sobre ser alguém que não é. Desde o início do episódio, vemos o Coragem sendo julgado por não atender às expectativas das pessoas e falhando em fazer aquilo que elas queriam da maneira que elas queriam. E essas imperfeições acompanham todos os personagens da família desde o início. O Eustácio recebe uma corneta quebrada imperfeita, a Muriel decide fazer um prato que ela nunca fez e faz uma bagunça na cozinha porque ela fez isso de maneira imperfeita. E como reflexo da sua mente em se sentir um fracasso, o Coragem se sente na obrigação de buscar a perfeição, já que tudo que ele faz é considerado imperfeito, tanto para as outras pessoas e nesse momento por ele mesmo também. E é aí que a mente dele cria a imagem daquela mulher, da professora de etiqueta, que busca a perfeição nele. E isso é um reflexo da sua ansiedade, cobrando cada vez mais e não aceitando nada menos do que algo perfeito. E isso é uma coisa bem comum nas pessoas, acontece bastante comigo também. Eu deixo de fazer muitas coisas ou deixo de terminar muitas coisas porque acabo me cobrando demais, acabo cobrando uma perfeição que não existe e que é impossível de se alcançar. Como artista e produtor musical, existem muitas músicas autorais minhas que nunca saíram do meu quarto e talvez nunca cheguem a sair, na verdade. Por causa dessa busca pela perfeição, pelo sentimento de que se não for perfeito as pessoas não vão gostar, vão odiar e que vai ser esquecido e coisa e tal. É uma sensação até que bem comum. Assim como acontece com Coragem nesse episódio. Cada vez que ele se cobra a perfeição e percebe que não é perfeito, ele se sente triste e desanimado. E o episódio não tenta esconder isso. Na verdade, ele mostra de maneira bem efetiva pra gente. Ele tenta se comparar aos padrões estabelecidos e ali ele se sente inútil. Como naquele momento que é mostrada a Torre Eiffel, por exemplo. Porque é uma Torre Eiffel perfeita, feita por outra pessoa, enquanto a dele é imperfeita, completamente diferente, toda torta e tal. E aquele teste é um teste de comparação, que não leva em conta as suas individualidades, com aquela ideia de que todo mundo tem que ser igual, que para sermos justos todos devem fazer os mesmos testes, sendo que cada um tem as suas individualidades, cada um tem a sua genialidade, e todo mundo é bom em alguma coisa e ruim em outra. Isso é normal, é a coisa mais normal do mundo, porque perfeição não existe. E como dizia o Albert Einstein, todo mundo é um gênio. Mas se você jogar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a vida acreditando que é estúpido. Então, mais pra frente na história, o Coragem não consegue dormir por causa dessa insegurança e ansiedade. Ele fica preso num looping de diversos pesadelos que focam nele falhando, machucando as pessoas que ama, se sentindo impotente e várias outras coisas. Ele sonha com uma criatura incompleta, um feto bizarro, que diz que ele é imperfeito. Talvez aquilo seja um ato de se cobrar ainda mais a perfeição, mas pode ser também o início da sua libertação, da sua autoaceitação e coisa e tal. Claramente ele se assusta com todos esses pesadelos, afinal são frutos de suas inseguranças e medos naquele momento. Até que, ao se olhar no espelho, ele começa a ouvir aquele peixe falando que a perfeição não existe, que ele é lindo como ele é, e que mesmo sendo imperfeito, ele pode fazer o que ele quiser. E isso é o começo da autoaceitação, de entender que a perfeição não existe e que tá tudo bem, ninguém é perfeito. E ser imperfeito não te impede de ser quem você quer ser, porque você pode fazer o que quiser no fim das contas. E graças a isso, o Coragem começa a perceber as imperfeições à sua volta. A Muriel com aquela blacava que falhou, o Eustácio com a corneta quebrada, e que apesar dessas imperfeições, eles são felizes e não deixaram de fazer o que queriam. A Muriel, mesmo sem saber fazer a blacava, foi lá, colocou a mão na massa e, apesar de não estar perfeita, ela tá feliz com o resultado, ela tá se divertindo com o que aconteceu. O Eustácio, ao invés de desistir do sonho de ter uma banda de cornetas e se tornar um grande cornetista ou alguma coisa assim, por ter uma corneta quebrada, decidiu fazer uma banda de cornetas quebradas, mesmo que o som dessas cornetas não sejam perfeitas. E ele tá feliz com isso, e é isso que importa no final das contas. E então, o Coragem vai pra sua lição
decisão final e encara o desafio de maneira que ele sente que deveria encarar, o que não é feito da maneira que é imposto a ele fazer. A mulher pediu para ele fazer um 6 perfeito, e no fim das contas ele criou uma obra de arte que, ao ser dobrada de uma maneira diferente ali, forma realmente esse número 6, e olhando bem, apesar de estar desenhado com cores diferentes, ele tá bem redondinho, ele tá bem perfeitinho de certa forma, mas tá fora do padrão. E esse não é o 6 ideal que ela queria, mas definitivamente é um 6, feito do jeitinho de quem desenhou, feito da maneira que ele encontrou para fazer esse 6. E assim, quando ele embate ela tendo orgulho do desenho que ele fez, da arte que ele fez, ela vai sumindo numa poça sem cor, porque isso representa a insegurança do Coragem indo embora, ao perceber que ele conseguiu sim cumprir o desafio, mas do seu jeito, sem precisar seguir os mods que foram impostos pra cima dele. E depois disso a família fica feliz, independente de todas as imperfeições que cercam aquele lugar, sabe? E no fim é disso que o episódio se trata: lidar com seus medos, lidar com as suas inseguranças. Todos nós lidamos com a pressão de uma perfeição idealizada em cima de nós, seja por outras pessoas como por nós mesmos também. Todos temos nossa importância e todos nós somos únicos do nosso jeito. Todos estamos fadados a acertar e com toda certeza estamos fadados a cometer diversos erros também. O que nos engrandece não é o fato de nunca errar, mas a maneira que lidamos com esses erros. E claro, saber que estamos fadados a errar não deve ser encarado como um passe livre para não nos esforçarmos para acertar e depois tentarmos lidar com esses erros simplesmente. Muito pelo contrário, na verdade. Saber que estamos fadados a errar é encarar o mundo de uma maneira em que devemos entender nossa responsabilidade perante as outras pessoas e a nós mesmos. Tentar ser pessoas melhores, se importar, se permitir experimentar, se permitir perdoar, incluindo a você mesmo. Haverá muitos momentos difíceis, onde aquela mulher vai gritar com você, vai dizer que você é imperfeito, que você é um desastre, que você é um horror, que nunca será ninguém e que não merece as coisas boas que você tem ou poderia ter. Tudo isso dentro da sua própria cabeça, tentando te segurar, tentando te limitar. E realmente é difícil de não acreditar. É muito difícil não acreditar. Mas todos nós somos fortes o suficiente para enfrentar, da nossa maneira imperfeita, mas que é o suficiente para isso. Não apenas para não deixar essa voz tomar conta, como também para ser melhor a cada dia. E por trazer a mensagem de dizer que está tudo bem ser imperfeito, que eu considero esse episódio perfeito.